Fala Fogão! Diante dos resultados dessa 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, que encara amanhã o CSA fora de casa às 19 horas, tem agora a oportunidade de assumir a vice-liderança da competição. E já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que a valorização da base e o fortalecimento da marca do Botafogo são pontos centrais nessa estratégia de negócio do novo Botafogo. Esse processo de resgate, de reconstrução que o Jorge Braga vem conduzindo muito bem. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 9.000 inscritos. A sua participação nesse crescimento do canal é absolutamente fundamental. Quero aproveitar também esse começo de vídeo para lembrar que nessa quarta-feira, às 8h15 da noite, logo mais, portanto, tem live pré-jogo aqui no Fala Fogão. Como de costume, já virou tradição, o pré-jogo no Fala Fogão um dia antes da partida, com muita análise, opinião, informação e, claro, a participação da galera do chat. Então fica o convite, nessa quarta-feira, logo mais às 8h15, é só chegar aqui no canal e entrar na conversa. Dito isso, vamos em frente para comentar em primeiro lugar essa 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve início no domingo com a partida entre Vasco e Cruzeiro. Todo mundo achou que o Vasco tinha vencido por 2-1, mas o gol tinha sido anulado, então terminou 1-1, deixando o Vasco e Cruzeiro lá embaixo na tabela. E continuou nessa terça-feira. Teve partida do Guarani, do Náutico, do Sampaio Corrêa, do CRB, do Avaí, do Goiás. Teve muito jogo importante de interesse do Botafogo. O Guarani, por exemplo, dentro de casa, venceu por 2-0, chegando a 41 pontos na tabela de classificação. Ocupa nesse momento o 5º lugar, está a 3 pontos do Botafogo, mas a gente ainda tem a partida diante do CSA, que acontece nessa quinta-feira às 7 da noite. O Avaí teve um confronto direto com o Goiás e conseguiu vencer por 1-0. O Goiás, portanto, ficou estacionado nos 45 pontos e o Avaí chegou a 40, estando na 6ª colocação. O Náutico, por sua vez, perdeu dentro de casa para o Londrina, 2-1. Segue nesse viés de baixa, ladeira abaixo. Já o Sampaio Corrêa vai mostrando que está perdendo o gás. Abriu 2-0 para cima do Brusque, mas terminou 2-2, somou apenas 1 ponto na tabela. Nesse momento, tem 6 times num bloco mais destacado na Série B. Porque você tem o Avaí com 40, Guarani com 41, tem o CRB que venceu o Brasil de Pelotas fora de casa por 1-0 com 44 pontos, Botafogo com 44 pontos, porém um jogo ainda por fazer nessa rodada, logicamente, o Goiás que tem 45 e o Curitiba que enfrenta o Vitória hoje às 7 da noite no Barradão com 48. Dependendo do resultado do Coxa e, obviamente, do resultado do Botafogo no fechamento dessa rodada, a gente pode terminar essa 25ª rodada talvez 1 ponto atrás do Curitiba, ou 2 pontos, caso o Curitiba empate com o Vitória. Se o Curitiba vencer e o Botafogo vencer, continua a mesma coisa. O Curitiba vai a 51, o Botafogo vencendo vai a 47. Mas é importante destacar aqui o seguinte, já começando o jogo contra o CSA, por conta do empate em 0-0 que se inicia a partida, o Botafogo já assume a vice-liderança, por conta dos critérios de desempate. O Goiás tem 45 pontos, porém 12 vitórias. E o Botafogo tem 13 vitórias. Então, começando a partida diante do CSA por conta do resultado de Avaí 1, Goiás 0, o Botafogo já assume o 2º lugar. Só que, logicamente, o objetivo do Botafogo é continuar esse processo de escalada, de subir na tabela. O Botafogo, com toda certeza, mira o 1º lugar. E é assim que tem que ser. A gente tem que mirar alto, porque mirando alto, a chance da gente conseguir o acesso aumenta consideravelmente. Lembrando sempre que por conta dessa campanha de recuperação, sob comando de Anderson Moreira e companhia, com 10 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota nas últimas 12 partidas disputadas, o Botafogo agora só precisa de mais 6 vitórias para chegar à pontuação chave aí que os matemáticos estão indicando. Então, se o Botafogo vencer todas as partidas que tem por fazer no estádio Newton Santos, onde hoje tem 85% de aproveitamento, a gente vai conseguir o acesso. Só que o Botafogo tem que continuar buscando pontos fora de casa, porque a gente tem que mirar o 1º lugar e tem que terminar em 1º lugar. Já que é a Série B que a gente está jogando, então que a gente busca essa taça, conquiste o título. Principalmente pela questão da 3ª fase da Copa do Brasil em 2022. Uma premiação importante, né, uma vaga mais avançada na competição, o que para o Botafogo vai ser muito, mas muito importante. Dito isso, vamos em frente aqui para o nosso próximo destaque,
que é justamente a entrevista de Jorge Braga ao Lance.net, falando sobre a valorização da base e o fortalecimento da marca do Botafogo. Segundo o próprio Jorge Braga, quando ele chegou no Botafogo, ele logo percebeu que a marca do Botafogo era muito mal vendida para o mercado. A gente sabe que a gente tinha uma crise de credibilidade, tá? A gente tinha uma imagem muito arranhada. Ele inclusive comentou que é como se a marca do Botafogo valesse 100, mas na verdade a gente vendia 10. Então, claramente, um processo aí de imagem muito deteriorada. E a gente precisava fazer essa recuperação, essa virada de chave. E à medida que as coisas dentro do Botafogo vão se ajeitando e o Jorge Braga vai aproveitando essas oportunidades de entrevista para poder mostrar um pouquinho do trabalho que está sendo realizado, a gente vai passando para o mercado uma imagem muito diferente daquela que a gente transmitia. Não à toa, nesse momento, o Botafogo já conseguiu fechar um novo patrocinador para as mangas, o Estrela Bet, com um valor superior ao que a gente tinha na Série A em 2020. Isso aí é um claro indicador de que o Botafogo agora está se vendendo para o mercado de uma maneira mais positiva. E o Jorge Braga trabalha muito em cima dessa questão do fortalecimento de marca, pegando inclusive aqui dados das redes sociais. O Botafogo alcançou um engajamento no Twitter, por exemplo, histórico. Nunca tinha gerado tanto engajamento nessa rede social. Inclusive, com a chegada do Rafael e todo esse ambiente positivo, o Botafogo vem subindo no ranking de engajamento dos times brasileiros. Tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, as coisas estão acontecendo. E isso é muito importante. Vale sempre lembrar que você, como torcedor, pode ajudar o Glorioso curtindo todas as publicações que você vê nas redes sociais. Por quê? Porque esse engajamento, ele serve de medição, de parâmetro para o Botafogo conversar com potenciais patrocinadores. Então, à medida que o Botafogo consegue gerar um grande engajamento do seu torcedor nas redes sociais, você tem como mostrar dados, estatísticas para potenciais patrocinadores mais interessantes, o que naturalmente fortalece a marca e faz o Botafogo ter maior chance de conseguir um patrocínio com um valor mais substancial. Então é muito importante, Fogão, que você estando no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, enfim, todas as redes sociais aí que o Botafogo está presente, que você vendo uma publicação do Glorioso, que você comente, que você compartilhe, que você curta, porque isso ajuda o Botafogo, ajuda o nosso Fogão a fazer mais dinheiro, a ter mais possibilidades de mostrar para o mercado que, olha, o Botafogo está mudando, o Botafogo está diferente e vale a pena fazer uma parceria com o Glorioso. Então leva essa informação com você, Fogão, e quando você estiver aí nas redes sociais, no seu smartphone, navegando para ver o que está rolando, quando tiver uma publicação do Botafogo, curta, compartilhe, comenta, porque isso com toda certeza vai ajudar e vai ser muito importante. Agora vale destacar também as palavras do Jorge Braga a respeito de valorização das categorias de base. A gente sabe muito bem que o Botafogo vai dando cada vez mais espaço às suas categorias de base. Tem o Cefat, um contrato de 2 anos para a base poder jogar por lá, treinar por lá também. Mas o Botafogo inaugurou um núcleo operacional no estádio Newton Santos para a categoria sub-20. Então eles vão fazer alguns treinamentos lá de vez em quando para poder se aproximar do profissional. Também utilizaram um campo do Espaço Lonier e isso deve acontecer de vez em quando, né? Para você poder utilizar um campo ali que está sendo muito bem cuidado, dar mais condições para a categoria de base desenvolver o seu trabalho, porque o Cefat ele tem um ambiente limitado. E você tem lá sub-15, sub-17, sub-20, então isso vai desgastando o campo naturalmente. Além do que, o Botafogo quer fortalecer e valorizar sua categoria de base, porque conforme o próprio Jorge Braga falou, é mais rentável você desenvolver um atleta, você desenvolver a sua categoria de base, do que você ficar toda hora comprando no mercado um jogador pronto. É mais caro quando você traz um cara pronto. Quando você forma ele na sua base, você tem o ganho técnico, o jogador que vai poder subir para ajudar no profissional, para alimentar a equipe profissional, e você também tem o ganho financeiro, porque muitos desses atletas podem gerar transferências, podem gerar vendas. Isso significa dinheiro nos cofres do Botafogo. E nesse processo de reconstrução do Botafogo, esse renascimento, esse ressurgimento do Glorioso, conforme as nossas tradições, é fundamental que a gente desenvolva de fato um excelente trabalho de base. Isso para o futuro do Botafogo é fundamental. Muitos dos craques que passaram pelo Botafogo no passado foram revelados no Botafogo. E a gente tem que voltar a ter essa cultura de revelar grandes jogadores. Só que, logicamente, para a gente poder ter a possibilidade de revelar craques, conforme a gente já fez no passado, a gente precisa oferecer uma ótima estrutura. E o Botafogo vai buscando caminhar nessa direção. É muito importante a gente destacar isso aqui, porque verdadeiramente
O futuro do Botafogo é a base. Nunca é demais lembrar que o papel principal da base é alimentar a equipe profissional, inclusive com jogadores de nível mediano, para evitar que você vá no mercado trazer esses caras muito mais caro. Se você tem na sua base um garoto de nível mediano ali para bom, que você sabe que pode agregar no profissional para compor elenco, por exemplo, por que você vai no mercado para trazer esse mesmo tipo de jogador? Então é uma questão estratégica. O Botafogo olhar para a base, o Botafogo valorizar a sua base para revelar cada vez mais atletas, principalmente atletas que tenham capacidade técnica e tática, isso é fundamental. Você vai poder alimentar a equipe profissional com jogadores de ótimo nível, de bom nível, de nível mediano, evitando ir ao mercado para pagar 150, 200 mil num jogador comum, e com isso você pode fazer um movimento de mercado, de contratações, que visem ao mercado para você poder trazer um cara de excelente nível, que vai ser espinha dorsal da equipe. É o caso, por exemplo, do Rafael. Você pode direcionar parte do seu orçamento, se você alimenta o seu profissional com atletas da base, de bom nível, de ótimo nível, nível mediano, e evita trazer esses caras do mercado, até porque, vamos combinar, se é para trazer um cara de nível mediano ganhando 150 mil, um garoto da nossa base de mesmo nível vai entregar o mesmo resultado dentro de campo, só que recebendo muito menos. Então o Botafogo tem sim que valorizar sua categoria de base. Os atletas podem ajudar tecnicamente, taticamente, financeiramente, e a gente pode inclusive fazer um planejamento de elenco, de contratações muito mais inteligente. Você compõe o seu elenco com atletas de nível mediano, bom ou ótimo, vindos da base, e você contrata o cara que vai ser o diferencial, aqueles 3, 4 jogadores que vão ser as lideranças técnicas da equipe. Aí sim você vai no mercado e você inclusive pode oferecer um salário muito mais interessante, porque você vai ter brecha no seu orçamento para poder fazer esse movimento. Então essa estratégia de negócio do Botafogo, de valorização da categoria de base e fortalecimento da sua marca para ter ganho de credibilidade com o mercado, voltar a ter crédito, não no sentido do dinheiro, mas no sentido de credibilidade, junto a marcas, profissionais, é um movimento muito acertado desse novo Botafogo que vai sendo construído. Mas eu quero saber de você, Fogão, o que você acha, primeiro, dessa rodada da Série B, o Botafogo podendo assumir a vice-liderança já entrando em campo, somente entrando em campo, a gente já assume a vice-liderança, temos que buscar a vitória, logicamente, e também essa estratégia do Botafogo de valorização da base e fortalecimento da sua marca. Convenhamos, a imagem do Botafogo era muito mal vendida e a gente tem que buscar refazer tudo que diz respeito à marca Botafogo. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito e chega logo mais aqui no canal para participar dessa resenha gloriosa, a live pré-jogo de Botafogo e CSA, equipes que se enfrentam nessa quinta-feira às 7 da noite. Eu aguardo vocês logo mais na live do Fala Fogão.